deixando que esse Cristo venha a transformar essas nossas vidas, né? E buscá-lo a Ele como Ele nos pede, né? Com temor, com diligência, com prudência, né? Correndo com paciência essa carreira que Ele nos propôs, né? E que não venhamos a nos acharmos sendo pegos naquele grande dia em falta com o Senhor, né? Porque tudo isso Ele fez para que venhamos a buscá-lo com o coração por inteiro, né? Com o Senhor realmente transformando essas nossas vidas para que entreguemos como um sacrifício vivo, para que não mais vivamos por nós mesmos, mas por aquele que morreu por todos e por nós, irmãos, na sua individualidade. Pensar que esse amor precisa nos constranger cada vez mais. O Deus se fazendo carne, se fazendo como um cordeiro, mudo. Quando estava prestes à morte, não falou, não brigou, não se enfureceu, não correu da responsabilidade a qual foi proposta a ele. E nós também não podemos correr da responsabilidade qual o Senhor entrega na mão de cada um, principalmente daqueles que Ele levanta para anunciar o Evangelho, que é para todos nós que aqui estamos. Ele não chama para sermos apenas frequentadores de cultos, a participar de um culto de domingo de manhã, culto domingo à noite, quarta-feira à noite, e somente isso, e fazermos orações, e fazermos jejuns, por mais que seja uma obrigação nossa e temos que fazer para que venhamos alcançar cada vez mais esse Deus. Mas já a partir do momento que Ele inicia essa obra, temos amor de praticar tudo isso e com o entendimento que Ele quer nos dar para praticarmos tudo isso, para termos esta vida plena, verdadeira, reconciliados com esse Deus, estarmos firmes e constantes em toda essa obra, a qual Ele já principiou, iniciou em mim e em você, sem embaraço, sem engano, sem ir por qualquer vento de doutrina, sendo enganados segundo as nossas próprias consciências, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas sim sendo sóbrios, como o Senhor quer, andando na sobriedade do seu espírito, não pensando que já somos, que podemos, que temos força, que talvez já somos cristãos, como até mesmo ontem tinha um aniversário para ir e ali pedi ao Senhor se era para ir, confessando novamente que não estava com vontade de ir, porque sabemos que nos espera em certos locais, irmãos. E pedi ao Senhor a direção e me veio pedir: Senhor, não gostaria de falar, mas que o Senhor viesse a trazer a alma, ou pelo menos uma, que era da família, né, aniversário de família, pelo menos uma alma a falar e confirmar que era para ter ido, e para uma alma vir puxar ou falar algo do Senhor comigo. E lá, chegando lá nessa festa, né, não era bem uma festa, mas um churrasco, e quando entramos, a primeira coisa que uma pessoa me olha e já fala: aumenta o som, bota aí pagode, não sei o que, parará. E já Satanás para afrontar. E já vem os pensamentos: o que eu estou fazendo aqui e tal. E assim continua ali o aniversário, e aquele desejo de não estar ali e querendo ir embora desde o início que entramos. E já depois de um bom tempo ali, ficamos talvez umas 3 horas lá, não mais que isso, né? Chegamos tarde, saímos um pouco mais cedo. E vem uma pessoa
um tio que até chegou a participar umas 2 vezes do culto conosco, onde o pastor René ainda era o dirigente. E ele veio, ele está até no outro grupo do Vinde a Mim, e ele veio falar: tenho visto lá vocês lá pregando, não participo do, estou participando do culto, mas tenho visto lá quando posta lá no canal, né, do irmão ali, do irmão Fábio, do irmão Giovanni, o evangelista Giovanni, e o Felipe, o irmão o evangelista Felipe também tem colocado algumas coisas ali, mas não tem nenhum vídeo nosso, né, de onde parece todos ali reunidos ou pregando nas ruas, enfim. Mas ele falando: tenho visto lá vocês e tal, e continua, e é isso, que são poucos que querem fazer essa obra. Ele desde há muitos anos frequenta igrejas evangélicas, né, e agora nesses últimos anos ali não estava frequentando mais nada, e bem afastado das coisas do Senhor. O Senhor me fez falar algumas coisas para ele, tanto que ele participou até de culto algumas 2 vezes, e depois nunca mais veio. E nesse ano ele teve um infarto ali, e ficou bem mal. E o Senhor fez a mim e a Juliane perceber, até conversávamos depois, que como ele estava diferente ali no aniversário, que era até na casa dele, uma casa grande, até brinquei com a Juliane, ali tem um espaço muito bom para fazer cultos e mais cultos ali, coberto, um espaço grande, dá para umas 50 pessoas, 60, brincando assim, se não mais, isso com um espaço bom, mas se for para apertar, dá mais de 100 pessoas ali, pelo menos. O espaço é bem grande, a casa dele, coberto. E ele estava bem diferente. Antes ficava só falando das coisas do mundo, de futebol, de política e tal. Ficou na dele, só observando. E no final, quase pro final ali, veio falar comigo ali onde o Senhor me fez adentrar um pouco das escrituras e falar com ele, e ele olhando, pensativo, ouvindo aquilo que estava sendo falado para ele, e até coisas que ele não falava, ele confessava, passou até a falar, por exemplo, de um pastor aí que parece um comediante, que ele antes gostava, hoje, pela misericórdia de Deus, já percebe que não é homem de Deus, e o Senhor faz a obra. Muitas vezes é necessário que venha uma enfermidade, algo forte na vida das pessoas. Por isso que muitas vezes, irmãos, precisamos ter cuidado para orar para uma pessoa, que é o próprio Deus que está corrigindo aquela alma, para que ela venha a chegar ao Senhor, e nós oramos ao Senhor, intercedemos ao Senhor para que Ele venha curar ou fazer algo, e Deus está pesando a mão mesmo para que a alma venha a chegar a Ele. E ali o Senhor ouviu a oração, não sei porque o Senhor está me fazendo trazer esse testemunho, que até eu cheguei ali incomodado, não gostei, não queria estar, coração longe daquilo ali, e o Senhor me fez ver certas coisas e sentir presenças malignas, e ver a família entregue daquela forma que está entregue. Isso entristece a nós que buscamos ao Senhor, né? Mas tudo para cumprimento da palavra também, e para que o Senhor venha nos usar, que seja para um, irmãos, seja para um familiar, seja para uma alma na rua, seja para o vizinho da direita, da esquerda. Porém, precisamos estar aptos. E como vamos estar aptos? Diminuindo, para que, se Deus faça essa obra, para que não venhamos a pisar no sacrifício feito por Jesus, por mim e por você. Negar esse sacrifício vivo, verdadeiro, de um Deus que não precisava fazer isso, mas Ele fez. E não somos merecedores desse sacrifício feito por Jesus. Mas se eu não quiser reter, estar com esse Deus, o que será de nós? Já sabemos do que nos esperamos, da morte eterna, no fogo eterno.
Mas esse Deus está nos chamando para viver com Ele agora, essa eternidade. Mesmo em meio ali aos pecadores, onde muitas vezes o Senhor Jesus andou no meio deles e sentou-se com eles, mas não para estar ali na roda dos escarnecedores e falando as mesmas coisas, se alegrando com as coisas que eles se alegravam, não, mas para anunciar a verdade. Como peregrino e forasteiro, não sendo desse mundo mas sendo transformados por esse Deus, mesmo em meio às nossas fraquezas, que temos muitas ainda, as nossas dúvidas, incredulidade. Mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer essa obra e tirar tudo isso de mim e de você, e firmar os nossos pés e nos fazer andar com Ele. Foi por isso que Ele fez. E Ele quer purificar os nossos corações, como o Senhor fala aqui. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, a unidade da fé. O Senhor transformando realmente, e não mais andando por vista, e sim por fé. Reconhecendo ao Senhor em todos os caminhos, que sem Ele, eu e você nada somos e nada podemos fazer. Não é porque jejuamos, não é porque oramos, não é porque pregamos, mas sim pela graça de Deus. O homem não pode tomar a honra para si. O homem não pode pensar que já é algo, que já sabe algo. Porque se ele já pensa que pode, que sabe, que entende, como Deus vai operar algo a mais? E esse Deus tão grandioso que tudo o fez, que é insondável, é profundo, como eu posso colocá-lo ou reduzi-lo ao que eu já sei, ao que eu penso, ao que eu acredito, ao que eu sou, como muitos assim pensam que já são? Estamos reduzindo e impedindo o próprio mover maior que o Senhor quer fazer conosco, a compreender mais desse Deus. Ele quer nos lavar, nos limpar, nos purificar, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis a Deus, não, irmãos. Ele é fiel, mas Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, guardarmos o que Ele tem nos dado, retermos firmes a confissão da nossa esperança. O que é confessar essa esperança, senão com a própria vida, né? Que o Senhor não está morto, mas vivo está. E Ele quer viver na minha e na tua vida. Amém? Creio que só isso, irmão. Amém. Amém. Glória a Jesus. E é isso, irmãos, ao longo do estudo o Senhor vai trazendo aí testemunhos e vai trazendo oportunidades, né, de ouvirmos a palavra também, ela ser manejada e segundo a direção do Senhor. Fiquem à vontade, irmãos. Para a gente partir para o capítulo 2 de João, o Senhor me trouxe aqui, ao decorrer do capítulo 9, louvado seja Deus, só para finalizar mais um pouco desse entendimento, como foi perguntado, acerca do cordeiro que era sacrificado como expiação do pecado do homem. Vimos aqui em Hebreus chamando a Jesus de o sumo sacerdote que veio de uma só vez pagar o preço eternamente do pecado, nos livrar eternamente do pecado, coisa que antes no Antigo Testamento tinha o tabernáculo, que já simbolizava, repare, irmãos, o nosso próprio corpo, porque nós somos o tabernáculo, que é onde deve habitar o Espírito que é santo, que é puro. E aí o sumo sacerdote, na época do Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar. Tinha os sacerdotes que entravam na primeira parte do templo, e o templo ele tinha a parte do Santo dos Santos, que era separado pelo véu, aonde só o sumo sacerdote podia entrar, se me recordo bem, uma vez por ano,
para fazer um sacrifício ali em prol da expiação do pecado do povo, e esse sacrifício todo ano ele tinha que ser refeito para que pudesse, vamos dizer assim, ser saciada a ira de Deus, porque Deus é justo. Então Deus ele dá a cada um conforme o próprio caminho, segundo o fruto das ações. Então, como lemos em Hebreus 9, aqui 22, sem o derramamento do sangue, não tem como extrair o pecado. A justiça de Deus assim colocou. Precisa ter a derramação do sangue para haver derramamento, perdão, irmãos, a Varô está me corrigindo aqui. O derramamento de sangue para ter a expiação, a retirada da culpa do pecado. E aí ninguém podia entrar ali no Santo dos Santos. E quando Jesus morreu na cruz, dentro do templo não houve, o véu ele não foi rasgado, que aqui em Hebreus acabamos de ler, se os irmãos estavam atentos, falando que simbolizava a própria carne ali de Cristo. O véu foi aberto, foi rasgado. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo permitiu com que eu e você pudéssemos entrar nesse Santo dos Santos, que é a própria presença do Deus vivo, aonde no Antigo Testamento só o sumo sacerdote podia entrar. Tanto que ali na carta de 1 Pedro vai dizer, vai nos chamar de povo sacerdócio real, nação eleita. Quer dizer, o Senhor, através dessa circuncisão dos nossos corações, não mais no prepúcio da pele, como era pelo pacto do Antigo Testamento, no pacto de Abraão, louvado seja Deus. O Senhor quer fazer de mim e de você sacerdotes, entregando o sacrifício vivo através da nossa própria vida. Porque não tem mais uma expiação de um animal ali sendo sacrificado, como fazem muitas religiões ainda aí, porque há uma energia, há uma essência no sangue. O sangue simboliza a própria vida, ele é a própria vida, né? E você vê que existem diversos rituais aí dentro de florestas e tudo, que sacrificam animais. Só que nós devemos ser o próprio sacrifício, como fala em Romanos 12, 2, Romanos 12, 1 e 2. 1 fala: rogo, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, separado e agradável ao Senhor, que é o culto racional, que é o culto que fazemos com entendimento, ou seja, a própria vida ela deve ser um culto, não somente o culto aqui agora como estamos fazendo nesse momento, mas um culto contínuo, sem interrupção, o tempo inteiro, ofertando a nossa vida, ofertando os nossos pensamentos, ofertando a nossa própria vontade, que agora seja feita a tua vontade. Isso é tremendo, irmãos. E aí o Senhor me trouxe aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, para aumentar esse entendimento desse pacto transitório, que era o sacrifício já simbolizando o próprio Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, e a nova aliança. O próprio título do capítulo 3 de 2 Coríntios vai dizer: a superioridade da nova sobre a antiga aliança, né? Sobre o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Jesus é o pacto perfeito. Jesus veio propiciar esse sacrifício perfeito e nos comprou com seu próprio sangue. Como nos comprou? Ele nos trouxe de volta, ele pagou o preço para sermos reconciliados com Deus, sermos cada um feitos em sacerdócio perfeito, santo, a nossa própria vida. Vou ler aqui a partir do versículo 2, 2 Coríntios 3, vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi quando o Senhor deu os mandamentos, a lei, a Moisés, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, essa capacidade dessa regeneração, dessa obra que o homem é arrancado da lama
e trocado as suas vestes para que ele possa então ser feito sacerdote e entrar na presença de Deus verdadeiramente e ele mesmo ser o tabernáculo, essa capacidade ela vem somente de Deus. O tabernáculo, a habitação do Espírito, né, irmãos? Versículo 6 de 2 Coríntios 3, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Olha a profundidade. Jesus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não da lei, que como vai dizer em Romanos, a lei aponta para o pecado, ela revela. Não, Paulo mesmo está escrevendo em Romanos, não sabia o que era cobiça, até que a lei me disse, não cobiçarás. A lei desperta a consciência, ela te mostra o que não é para fazer segundo o mandamento de Deus, mas ela em si não tinha força nenhuma, não tinha capacidade de te fortalecer a sair do domínio dessa cobiça ou do pecado, para ser vivificado diante de Deus. Versículo 7 novamente, versículo 6 novamente, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, que é um versículo bem polêmico, que muitos têm grande dificuldade da compreensão, mas a letra mata justamente pelo que fala lá em Romanos 6, 7. A lei, ela mostra a culpa que há na gente e nos mata, porque o resultado, o salário, a consequência do pecado é a morte, e todos nós já nascemos em pecado, e todos nós já nascemos mortos. Por isso é que o sacrifício de Cristo nos conduz à virtude, o poder tremendo do Deus vivo, de nos vivificar, nos trazendo e nos conduzindo à presença de Deus, como foi lido lá em Hebreus, que Jesus é o novo e vivo caminho. Ele é o caminho que conduz a Deus, através do seu sacrifício que nos comprou com sangue derramado para pagar o preço que nenhum cumprimento de lei pode pagar. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, inclusive esses assuntos conversávamos aqui, quantos dizem, eu tenho 30 anos de igreja, porque aos olhos naturais, o pecado é matar, roubar, se prostituir, fornicar, brigar, contendas, carnaval. Também sim, obviamente, são explícitos. Mas o pecado ele brota em suas nuances do coração do homem enganoso, das suas vaidades, das suas soberbas, das suas próprias opiniões, das suas preguiças, porque o reino dos céus é tomado à força. Essa construção desse desenvolvimento do homem no caminho chamado Jesus é tomado à força, irmãos. É uma batalha entre a carne e o espírito. Para que possamos verdadeiramente receber o Espírito, que é o que vivifica, precisamos morrer verdadeiramente para este mundo. Quantos dizendo, eu nasci na igreja. Quantos são enganados nesse entendimento, irmãos? Eu nasci na igreja. Esses dias mesmos eu estava com um casal de clientes, uns amores, esse casal. Foi um prazer ali poder ter atendido eles, mas o Senhor começou a dar abertura no desenvolvimento da palavra. Ele era um obreiro, em resumo, de 30 anos. A carnal compreensão, exatamente como o pastor Tadeu botou aí na mensagem. É uma carnal compreensão. Em resumo, para a gente poder dar sequência, eu vou ler esse final do 2 Coríntios e vamos para João, segundo também a direção de Deus, né, irmãos? Porque a gente quer avançar no estudo, nos capítulos, mas o que o Espírito conduza o nosso entendimento e faça essa cirurgia na nossa mente, no nosso coração. E aí, rapidamente dizendo, um homem, obreiro da Universal, 30 anos de Universal, a mulher dele também, os filhos ali dentro da igreja, e começamos uma conversa, e aqueles mesmos padrões a qual o Senhor, pela misericórdia, me deu sabedoria para confrontá-lo, igual eu falei com a irmã aqui no início, falei a mesma frase para ele, não é para afrontar o irmão, mas é para confrontar, porque ele disse vários padrões, eu falei, essas frases que o irmão acabou de falar, o ímpio também não fala? Você não pode ser radical. Eu falei, irmão, sabe o que é radical? Aí tu tibia para responder, não sabe. E não é vergonha não saber, é vergonha permanecer na ignorância. Vergonha, entre aspas, né? Porque
É muito além disso, é o senhorio da própria ignorância que retém o homem na servidão do pecado. Radical, segundo o próprio dicionário, é aquele que tem suas raízes em algo. E nós necessitamos urgentemente ter as raízes em Cristo. Quer algo mais radical do que o próprio Jesus? Não existe. Aquele que crê em mim está salvo, aquele que não crê em mim já está condenado. Ponto. Quer mais radicalismo que isso? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, então siga-me. E aí outras frases ali que esse senhor veio trazendo, como uma hora ele virou e falou, Jesus, ele quer que você seja feliz. Porque houve um comentário sobre casamento, comentei uma parte ali da minha situação atual. Não, mas Jesus, ele quer preparar para você, ou reconciliar, ou então ele vai preparar uma esposa nova, e vem com as conjecturas, como o irmão colocou, com a compreensão carnal. E Jesus quer que você seja feliz. Eu falei, eu pude ali, pela misericórdia do Senhor, confrontar ele. Falei, irmão, sai desse engano, Jesus não quer que ninguém seja feliz. Jesus diz, se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Jesus quer mortificação, ele quer renúncia. Tiago 4 vai dizer, transformai o vosso riso em tristeza, a vossa alegria em pranto. Humilhai-vos, ele quer humilhação, ele quer esvaziamento. Felicidade, quem quer? O diabo quer que você seja feliz. Ele quer que você desfrute da vida, que você tenha as melhores experiências, uma família linda, né? Também está dentro do pacote. Mas o que adianta? Família linda, os restaurantes, uma empresa bem-sucedida, o dinheiro, tudo se não há compreensão de Cristo, se não é feito um tabernáculo vivo, se não adentrarmos pela propiciação do Cordeiro, da expiação que o Cordeiro perfeito fez na cruz do Calvário, não usufruirmos de tão grande salvação e entrarmos por esse novo e vivo caminho, crescendo na compreensão de Deus e extirpando da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Sem flexibilidade, como esse senhor trouxe também ali na conversa, na hora, muitas vezes. Não pode ser bem assim, tem que ser flexível. E aí você já vê o filho namora, tem a namoradinha adolescente. Não, mas não faz sexo, eles não fazem sexo. Como se o único problema fosse fazer o sexo. Mas Jesus não diz que se até eu olhar e no meu coração eu cobiçar, eu já cometi o adultério? Imagina 2 adolescentes de beijinho na boca. Não, eles só beijam na boca. Coração enganoso. E como podemos não atentar, irmãos, à palavra de Cristo que nos diz: quantos me dirão, não comemos na tua mesa? Tu pregaste em nossas ruas, estávamos ali contigo. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Apartai-vos o quê? Vós que praticais a iniquidade, ou seja, não houve o abandono da iniquidade, da carnal compreensão, como o pastor Tadeu trouxe. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, porque há uma intimidade que precisa ser feita. O irmão leu aí agora no início do estudo de hoje. Se tiver em mãos, pode até ler novamente. A palavra seguir no dicionário é andar junto, é ter proximidade, é ser imitador, como vai dizer em Efésios 5. Realmente, aos nossos olhos, parece impossível. A irmã Lúcia mexeu comigo no outro dia aqui e disse assim para mim, se tu estiver na porta do céu, rapaz, não vai entrar quase ninguém. Ela falou para mim. Eu falei, o negócio vai ser um pouco pior, porque quem vai estar lá vai ser o próprio Jesus, né? E porta mais estreita que ele não tem. Inclusive, até me alegrei quando a irmã disse isso, porque pela misericórdia de Deus, acaba sendo um fruto que me mostra que pela misericórdia do Senhor, estou no caminho certo. Porque devemos galgar esse novo e vivo caminho, irmãos, chamado Jesus, que é o caminho de purificação. Purificação significa aquilo que não tem mistura, retirar a mistura. Como o Senhor usa o pastor Tadeu para trazer, inclusive ele dá o exemplo que se você pega uma garrafa de 5 litros de água e você pinga um corante ali, uma gota, ela já não está purificada. Não podemos ser negligentes com toda essa revelação, irmãos.
com toda essa exortação, com todos esses avisos do juízo de Deus, de como precisamos andar na sua presença. Amém? Vou ler aqui no final de 2 Coríntios, capítulo 3, que vai... vou ler ali de novo a partir do 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Devemos ser ministros desse novo testamento, irmão, desse novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, da lei, dos 10 mandamentos, até porque não existe um homem que consiga cumprir os 10 mandamentos pelo próprio braço, é impossível. Por isso o amor a Deus, que é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de toda a força, todo o coração, toda a alma, todo o pensamento, ele cumpre todos os outros mandamentos, porque não vive mais você, mas o Cristo vive através de você. Você entrega a sua vida como sacrifício pelo próprio amor, que transcende o amor do eu, o amor do mundo. É uma briga de amores, entre o amor a Deus e o amor ao mundo, ao próprio eu. Então o ministério da morte gravado em letras de pedra, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, de tamanha glória ali, pelo ocorrido ali, o momento com Deus, escrevendo, diz a palavra lá, se me engano, em Êxodo, com o próprio dedo. Deus escreveu com o próprio dedo, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vai dizer aqui no versículo 7, 2 Coríntios 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, ou seja, a lei veio para condenar o homem, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque não compreendem. Ó, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Louvado seja Deus. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Algo tremendo demais, né, irmãos? Vale depois um estudo só sobre isso. Verdadeiramente, louvado seja Deus. Creio que esse entendimento ele já ficou mais fortalecido. Jesus, o Cordeiro Santo, veio nos propiciar esse novo caminho para entrarmos no Santo dos Santos, nós sermos feitos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote que pagou de uma vez por todas. Não há mais sacrifício expiatório a ser feito. Ele foi o próprio sacrifício. E reproduzindo a vida de Cristo, nós devemos agora entregar as nossas próprias vidas, como Jesus voluntariamente a entregou, para sermos então esse cheiro suave, esse sacrifício vivo, esse sacrifício agradável. E o Senhor, o Espírito do Senhor, aonde só no Senhor há liberdade, como lemos agora, vir habitar verdadeiramente dentro de nós. E sermos cartas vivas, termos a própria lei do Senhor gravada na tábua dos nossos corações. E aí, para fechar e partirmos agora para João 2,
O irmão Tadeu, ele leu ali, a gente leu Hebreus 9 e ele leu o Hebreus 10, do 19 um pouquinho mais na frente, mas sentido o Senhor só para trazer temor aos nossos corações, irmãos. Sempre que eu leio essa passagem, inclusive a primeira vez que li, não tem muito tempo, deve ter uns anos atrás aí, um pouco depois da pandemia, nos estudos até da época lá com o pastor René e o irmão Lucas. Isso me marcou ali tremendamente, o que vamos ler aqui agora. Louvado seja Deus. A partir do versículo 24 de Hebreus 10 vai dizer: e consideramos-nos uns aos outros, temos que nos considerar, a gente tem que considerar um ao outro, para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras, ao amor a Deus e às obras da fé, irmãos. Prestem atenção. Versículo 25, não as obras da lei, as obras da fé, que transcende todas as obras da lei, não é verdade? Como lemos e vimos em cultos passados também. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Temos que nos admoestar uns aos outros, à luz da palavra, obviamente. Seguindo o versículo: e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Tanto mais quando vemos que vai se aproximando o dia do Senhor. Versículo 26. Preste atenção. Porque, nos considerar uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixar a congregação, continuar admoestando uns aos outros a cada dia mais. Por quê? Aí vem o porquê, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Lembrando que o próprio Jesus disse, né, que quem não é comigo é contra mim. Né? Quem são os adversários de Cristo? Né? Todo aquele que não é com ele. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi sacrificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Eita misericórdia. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, louvado seja Deus, como tem sido conosco, irmãos, pela misericórdia do Senhor, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Vitupérios são afrontas, escárnios, né? Blasfêmias contra nós mesmos, e tribulações. E em parte fostes feitos participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. E aí o versículo, aí o finalzinho aqui que o Senhor nos traz muito, né, vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo, aquele que entra no endireitamento, na correção do novo e vivo caminho, aberto pelo sacrifício do Cordeiro, esse viverá pela fé. Ele vive pelas obras da fé. Ele vive crendo na palavra do Senhor e, portanto, abrindo mão da sua própria vontade. Mas se alguém se retirar, versículo 38 de Hebreus 10,
a minha alma não tem prazer nele. É a palavra, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os que creem, os que permanecem, os que não abandonam, os que não olham para trás. E aí, finalizando, ressaltando o versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, irmãos, olha o que diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quando vai falar lá em 1 João 5,18, aquele que de Deus é gerado não peca, antes conserva-se a si mesmo e o maligno não toca, o ímpio normalmente diz, mas como é que eu não peco? Se eu não pecasse já era para estar no céu, né? Senão eu já seria santo. É o não pecar, irmãos, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. O entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, o ser feito tabernáculo vivo, do Deus vivo, para receber o Espírito Santo de Deus, ele nos tira, através do sacrifício do Cordeiro, né, linkando para os irmãos entenderem toda a base aqui agora dessa explanação, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus, ele nos retira do senhorio do pecado, da permanência do pecado. Mas a presença do pecado ela vai estar em nossos membros até o último dia de vida. Por isso, o cristão que é iluminado pelo conhecimento da verdade é guerra até o último dia de vida. Não há descanso para o cristão. O nosso descanso é na nossa pátria celestial. É o que a palavra nos revela. Mas não pecarmos o quê? A gente sai do senhorio do pecado. O que diz que aquele que de Deus é gerado não peca, como está aqui no versículo 26, voluntariamente. Ele não aceita mais o pecado liberalmente, ele não permite mais o pecado na vida, convivendo tranquilamente, como os ímpios vivem, e pseudos evangélicos, e por aí vai, confessam a Deus com a boca, mas continuam com as amizades do mundo. Não houve a regeneração, não houve o novo gerar. Amém? Romanos 8,13, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. E aí o versículo 29, que vai dizer aqui de Hebreus 10, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Quanto maior castigo, irmão, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, essa é uma palavra, irmãos, eu vou compartilhar com irmãos, que em muitos momentos, mais enfraquecido, que às vezes dá vontade até de bater com a cabeça na parede e desmaiar ali no chão mesmo, do que pecar contra o Senhor, porque tem hora que a carne, ela pulsa, é como um inimigo que habita dentro de nós, e muitas das vezes esse inimigo também, ele não está nem agitado, ele está lá oculto, porque ele também não está sendo incomodado, e nós precisamos ir atrás dele, como um homem que adentra uma mata, vasculhando para encontrar esse inimigo, para sacrificar esse inimigo para que possamos estar na presença de Deus, mas muitas das vezes nessa batalha de Gálatas 5, da carne que luta contra o espírito luta contra a carne, esta palavra ela nos serve de escudo, irmãos, porque aquele que peca voluntariamente depois de ter sido iluminado, como diz a palavra, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ele pisa o Filho de Deus, ele pisa e tiver como por profano, ele tem por profano o sangue do Cordeiro, do sacrifício. Ele rejeita, ele faz por profano o próprio sacrifício de Cristo. É algo muito pesado, irmão, muito tremendo, é pesado demais e que seja pesado ao ponto de esmagar o nosso ego, para que então possamos viver em espírito verdadeiramente. Porque é algo abominável, que devemos abominar, odiar de todo o coração a possibilidade de entrarmos debaixo desse castigo, sermos achados na posição de pisar o Filho de Deus, de profanar o sangue da aliança e de fazer agravo ao Espírito dessa graça que nos conduz
a esse favor imerecido feito na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode falar, varão. Louvado seja Deus. Rapidamente, só para corroborar com esse sentimento ao qual o Senhor traz aquele que está sendo regenerado, né, essa percepção que é algo horrendo de você ter, de olhar para o Senhor e falar, eu vou bater com a cabeça na parede aqui porque eu não quero pecar. E aí você vê o salmista, né, trazendo isso e falando assim, olha, Senhor, vai dizer lá no Salmo 140, na verdade 139, vai dizer assim, ó, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim esse inimigo ao qual foi falado agora, que a gente tem, que está lá escondido, ele está sem ser incomodado. É isso que o salmista está trazendo aqui. Ele quer que o Senhor mostre esse algo que ainda tem dentro dele, para que ele não caia nessa ardente expectação de coisa horrível que virá, né, para ver se ele não está pecando contra o Senhor. E ele vai trazer isso claramente na palavra, ao ponto de fazer, sonda-me, Senhor. Não é porque ele acha que já conheceu tudo, né, mas é porque ele quer que, ele sabe que tem algo dentro dele que está escondido, e que se assim o Senhor puder, possa revelar para ele, para que ele não possa pecar e não bater a cabeça contra a parede, né? Porque ele sabe que se assim o fizesse, alguma coisa fazer ele pecar contra Deus, seria algo terrível. Ele traz lá também Salmos 139, foi lido, 23, irmãos. E Salmos 26, 2 também, examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Você vê, irmãos, que realmente é isso mesmo. Aquele que já conheceu, ele quer perseverar naquilo para que ele não peque contra o Senhor, e quer que o Senhor mostre qual que é o caminho reto, e se há algum caminho mau nele, que o Senhor possa guiar ele pelo caminho reto da justiça. Porque o homem, não é que ele sabe que tem um caminho mau. O Senhor já revelou que a carne, como foi dito agora, ele é o nosso inimigo, né? E o salmista sabe disso, mas mesmo assim ele quer que o Senhor o mostre e possa guiar ele, quando assim, se tiver algo a qual está dentro de nós que a gente não consegue observar, esse pecado que ainda permanece continuamente, ele luta para permanecer e a gente nem desconfia que ele está lá, mas ele está. Não se engane, irmão. Ele está no oculto e no profundo, mas o Senhor, ele esquadrinha os nossos corações, ele prova os nossos rins, e ele sabe que ele possa nos guiar aí neste caminho maravilhoso. Amém? Só para corroborar aí. E eu creio que esses salmos aqui que foi lido aqui, ele corrobora aí com aquilo que foi trago dessa batalha aí da carne, que vai ser carregada até quando os nossos olhos serem encerrados pelo Senhor. Qual o salmo, varão? 139, 23. 139, 23.